mais uma vez de estar aqui com vocês em nosso canal, em mais um evento da Academia de Forense Digital. Meu nome é Renan Cavalheiro, sou CEO aqui da AFD e tenho a honra hoje, né, e um imenso orgulho de receber Pedro Mourão, um mestre do Direito Digital, nosso professor na AFD. Vai se apresentar mais um pouquinho em detalhes, falar um pouquinho da sua carreira, antes da gente partir para falar sobre o tema que nos propomos a discutir hoje, sobre o Marco Civil da internet. Porque eu até tive esse questionamento, Mourão. Você vai falar de Marco Civil de 2013, estamos em 2021, né? Vamos falar assim, porque é uma lei importantíssima e eu vejo muitos alunos, muitos profissionais que ainda patinam, né? Ainda têm muita dificuldade para compreender essa questão da guarda de dados que as empresas eventualmente fazem, e existe uma legislação que rege isso, né? E aí hoje estamos aqui com um mestre do assunto, Pedro Mourão, para falar para a gente sobre o que é o Marco Civil, quais são as aplicações dele e o mais importante para você que acompanha a FD, né? Qual é a utilidade para você profissional no meio de forense, você advogado, advogada, profissional de TI, profissional de C-Search, profissional da área da perícia forense tradicional, perícia criminal, assistente técnico, né, que lide com casos de fraudes, com N situações sobre as quais a gente vai fazer algumas citações aqui ao longo desse nosso breve encontro, que finaliza até às 20 horas. Então eu vou, sem mais delongas, deixar para que o Mourão se apresente. Mourão, fala aí para o pessoal, quem é você, de onde veio? Fala um pouquinho do seu currículo para a gente, bem brevemente. Bom, para começar pelo título que eu mais me orgulho, primeiro eu sou membro dessa comunidade AFD Forense, né, que eu ensino, mas aqui também aprendo muito. Essa troca entre o direito e a TI, ela se tornou a realidade, né? Ela não é mais o futuro, ela é o presente e avassalador. Somos todos chamados, né, de ambos os lados a nos unirmos, né, a darmos as mãos para andarmos juntos, porque, pelo menos da minha perspectiva, o direito foi invadido pela tecnologia da informação. Estou usando essa expressão invadido no bom sentido, né, sem nenhuma crítica, claro, porque me parece que isso era não só inevitável, né, como necessário. O direito precisa, né, estar o máximo que puder atualizado, que nunca acontece, mas a gente precisa andar. Mas o fato é que nos últimos 5 anos, pelo menos, né, ou um pouco mais, se a gente for contar aí a lei do processo eletrônico, se a gente for contar com a primeira introdução do artigo 154A no Código Penal, com a lei Carolina Dickmann, que foi recentemente alterada, né, pela 14155, que introduziu modificações importantes também, né, não só no 154A, mas no 155 furto e no estelionato eletrônico, no 171, mas em 2014 realmente foi um marco, né, para ser redundante, o Marco Civil da Internet, a lei de 1965, na barra 14, veio fazer o que se chamou à época do papel do Estatuto da Internet, né. Dali para frente a coisa só acelerou, né, justamente na velocidade da lei de Moore, né, parafraseando aí o Gordon Moore da Intel. A cada 18 meses duplica a quantidade de transistores lá no chip, né? Processamento em dobro, ao mesmo custo, e a gente vai rodando cada vez mais rápido. Então veio daí uma toada de legislações que não prescindem mais, né? Que não podem prescindir de maneira nenhuma dessa simbiose tecnológico-jurídica, né? As mais recentes, obviamente a LGPD de 2018, a 13.709, agora plenamente em vigência, né? O artigo 52 está plenamente vigente aí a partir de agosto. O provimento 100/20, que criou o e-notariado, que é a nossa blockchain, né? Aqui relativamente aos registros públicos, que começou lá na Lei Minha Casa Minha Vida, né? Com a criação do registro imobiliário eletrônico, hoje é S-REI, agora com o e-notariado, então isso está completo, quer dizer, se você pega o provimento 100/20 CNJ para entender o e-notariado, né, para fins jurídicos, você tem que ler um manual de TI antes, né? Eu brinco com os colegas, não é bem assim, mas o artigo 5º lá é repleto de conceitos de TI. Assim como é também repleto o artigo 5º
do Marco Civil da internet. Isso tudo, enfim, Pedro, fica uma pergunta, né? Por que você, que é promotor de justiça, sim, sou promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro desde 2001, por que você se interessou por esse tema? Assim, hoje essa pergunta é fácil de responder, né? Porque está todo mundo precisando entender isso, não é? Isso ganhou uma relevância enorme, mas eu venho dessa jornada já desde antes de passar no concurso, né, como esforçado, interessado, nunca tive uma titulação, né, mas fui dono de um Embratel CP500, né, e andava ali no meu terminal, em DOS e no BASIC, tentando entender como é que aquele equipamento funcionava. Então, a tecnologia sempre teve na minha vida, né, desde a adolescência. No Ministério Público, eu fui muito desafiado, né, pelos dois grandes professores que me acompanham, né, a frustração e a necessidade, sempre me empurrando para tentar entender esse mundo. E, enquanto secretário de tecnologia do MP e depois como coordenador de uma área que tinha uma princípio a função de ciência de dados, tudo isso acabou fazendo um grande amálgama, né, com a própria experiência do chão de fábrica, né, enquanto promotor trabalhando na área criminal, na investigação penal, no tribunal do júri, sempre foi quase que inevitável ser obrigado a entender como isso tudo funcionava. Então eu acabei juntando isso tudo, né, e tive uma visão particular, né, eu digo particularmente integrada pelo que eu chamo hoje daquilo que eu sempre proponho nas minhas aulas, que a gente construa e sempre aumente um chamado conhecimento em T, né, que sejamos T-shaped persons, né, e tenhamos essa T-shaped formation, que é uma qualidade que hoje o mercado é o que mais o mercado pede, né, em qualquer área, pública ou privada. Né. A sua formação base, né, o eixo vertical, que a gente chama de formação em I, você vai acrescentando lá as suas caixinhas, né, de multidisciplinariedade, na profundidade necessária e na parcela adequada para você ampliar a tua capacidade. Perfeito? Profissional, funcional. Isso tanto vale para o operador jurídico, né, que tem uma formação em I, e a gente não aprendeu nada sobre isso na faculdade, claro, zero, né, zero mesmo, saímos de lá, nem sabendo, nem avisaram que isso existia. Hoje, pelo menos, parece que estão avisando que tem esse problema. Né, eu tenho conversado aí em alguns eventos de graduação, né, com os alunos, eles estão sendo avisados e alguns eventos externos estão sendo feitos. Mas no meu tempo, pelo menos, né, ninguém nem me avisou, eu saí de lá completamente sem saber, e já estava acontecendo, tá? Não perdoo, porque já estava acontecendo naquele tempo. Então, hoje é muito importante, tanto para o profissional de TI quanto para o profissional jurídico, né, estarem sintonizados com toda essa temática. E a gente vai analisar aqui, como o Renan colocou, um dos marcos, né, o Marco Civil da Internet, Estatuto da Internet, e que, para vocês terem noção da dimensão da relevância, né, assim, do tamanho da importância dessa lei, que é muito mal compreendida, porque ela gerou um mal-estar, né, na época da edição, assim, os debates foram muito longos e houve muita crítica jurídica, foi um diploma assim, recebido com certa resistência, né, por alguns setores e por outros. Acho que ninguém aplaudiu 100%, conseguiu agradar quase que ninguém, né, todo mundo tinha uma crítica a fazer, embora seja uma geração que me agrada, eu acho que ela tem, para o seu momento e para o seu propósito, uma boa positivação, uma boa técnica legislativa, principalmente na parte de conceitos, que pode não ser a melhor tecnicamente do ponto de vista de TI, mas juridicamente pacificou. Isso foi bom, não é? Mas para vocês terem essa dimensão, eu falava hoje à tarde, no maravilhoso, no incrível simpósio de Direito Penal e Processual Penal Informático da OAB de São Paulo, promovido pela Comissão de Direito Digital, né, capitaneada pelo professor Spencer, né, que realizou um evento brilhante, com figuras incríveis, né, grandes professores, né, eu tive o prazer de dividir o meu módulo com o professor Tiago, lá da Bahia, com o professor Décio Vegas, lá do Paraná, foi fantástico, né, e hoje me coube analisar justamente uma das investigações hoje que estão, analisar a investigação não, né, vamos ter aqui a cautela devida, né, falar sobre o tema da investigação, que hoje tem a sua representação no recurso que o Google fez ao STF, buscando evitar ter que cumprir uma requisição do Ministério Público, requisitando inúmeros dados que supostamente estariam, não tenho conhecimento, processo sigiloso, né, armazenados no provedor de aplicação, e o que se discute lá é o Marco Civil da Internet. Se você for ler todas as decisões do STJ antecedentemente, relatadas pelo ministro Rogério Schietti, com a divergência do ministro Sebastião Reis, o tema é o Marco Civil da Internet, né? Fomos ao STF na relatoria da ministra Rosa Weber, o tema vai ser o Marco Civil da Internet. E saindo do direito processual penal, indo para o processual civil, se tem uma coisa que, na minha opinião, eu acho que não ficou bem esclarecido no Marco Civil da Internet, e eu tenho o máximo de esforço e energia para esclarecer no curso,
é o que eu chamo de maneira brincalhona, tá? Porque não existe uma cátedra desse sentido, de direito processual digital. Tá? Isso é uma brincadeira que eu faço, me interpretem errado. Porque o Marco Civil da Internet ele não trouxe os meios processuais adequados para você fazer a persecução em juízo civil da produção da prova digital, né? Principalmente aquela sob o controle de provedores de aplicação e de conexão. Então tem uma série de questões envolvidas que são fundamentais e, por um outro lado, mas na mesma toada, se tem uma coisa que eu vi bastante ao longo dos últimos anos, digo lá no chão de faca mesmo, sentado ali nas promotorias cíveis, né, enquanto custos legis, enquanto parte, nos casos em que eu tenho atribuição, ações onde o direito era bom, mas a forma processual fracassou. Né? Não se manejou bem. Mas retorna aí. Vamos lá, Renan. Vamos lá para a primeira questão primordial. Depois desse caminhão de areia aí que você derrubou na gente, descarregou na gente, de vocabulário jurídico, tem muita coisa para a gente aprender, e eu acho que é uma energia muito interessante quando a gente coloca os nossos estudantes, em geral, profissionais de computação forense, numa sala com Pedro Mourão. O nível de absorção de conteúdo é muito grande, é muito conhecimento que a gente traz, porque eu mesmo sou muito técnico, né? Eu sempre estive na especialidade técnica estritamente ali dentro do disco, dentro do arquivo, obter informação, extrair informação, analisar. Existe todo um mundo, um universo que vamos compreender um pouquinho, um pedacinho hoje aqui neste webinar com o professor. Professor, começando então pelo conceito. O que é o Marco Civil da Internet? Explica para a gente, para o pessoal que está nos acompanhando e irá nos acompanhar nessa live, posteriormente assistindo a gravação. Bom, hoje, fale-se bem ou fale-se mal, o fato é que o Marco Civil da Internet é o esqueleto normativo, né? Deixa eu melhorar isso aí, é a base legal que você tem que usar quando o seu objetivo é a produção probatória digital, no sentido de que o que se persegue são dados que estão armazenados sob o controle dos conceituados provedores de aplicação e provedores de conexão, né, conforme o artigo 5º do Marco Civil da Internet conceitua. E aí, como eu disse, tem um outro problema que é representado pelo Marco Civil da Internet, que é o fato de que esta lei não definiu os instrumentos processuais. Eu vou assim, por que isso é importante? Por que a forma aí tão importante? Aí eu brinco no curso, mas falando sério, que o que eu mais vejo em juízo, e eu reputo que isso vem por conta dessa omissão, profissionais jurídicos, primeiro, que poderiam estar sendo melhor orientados por profissionais de tecnologia, aos quais eu enxergo hoje claramente como consultores. Eu falava hoje no simpósio, por exemplo, tá na memória porque fiquei 3 horas lá, né? Foi incrível. Eu, enquanto promotor de justiça, eu não tenho qualificação técnica de titulação para fazer afirmações sobre tecnologia da informação, assertivas, não é? Mas o meu conhecimento multidisciplinar me permite e me autoriza a fazer perguntas, né? As perguntas certas, que possam ser respondidas. Nada pior do que a pergunta errada, né? A pergunta mal formulada, né? Como diz o Mário Henrique Simonsen, né? Um problema bem formulado um dia será resolvido. Né? Já os problemas mal formulados são todos insolúveis. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, eu consigo formular, né, as asserções corretas e eu vejo ali muito dessa situação do profissional jurídico elegendo uma via processual longa e dinheiro, custosa, né, que vai gastar mais recursos, que obviamente poderiam ser empregados, por exemplo, né, em honorários ou em outras remunerações, em outras avaliações, outras valorações ali. E principalmente selecionando litigar contra as maiores empresas de tecnologia do mundo, né, multinacionais poderosíssimas, amparadas por excelentes escritórios. E eu, por dever acadêmico, né, porque é um objeto que eu estudo, eu acompanho as teses de contestação, acompanho quem são os advogados, brilhantes causídicos. Então, é importante conhecer esse complemento para que você possa manejar, né, o que o Marco Civil te autoriza. Vou compartilhar uma tela aqui rapidamente, só para dar uma visão. Então, uma pergunta que eu me faria, e eu me fiz antes de estudar isso tudo, no momento que me foi oportuno,
qual é a melhor maneira de compreender como esse estatuto funciona, mas não só, veja, o direito digital hoje, eu conceituo como uma espécie de microsistema. O que isso quer dizer, né, em direito? Isso quer dizer que você só consegue entender, né, esse fenômeno, né, essa questão do direito digital, interpretando junto e conectando junto uma série de leis, não basta entender uma lei só. Eu diria que o Marco Civil é uma estrutura, um esqueleto, mas ela está conectada com uma série de outras questões sem as quais ele fica difícil de compreender e mais difícil ainda de aplicar. Isso aqui é importante, né? E aí, quando eu estudava para concurso, né, já 18 anos atrás, mais, né, vou botar mais 3 anos que eu fiquei estudando, mais de 21 anos atrás, eu tinha em mente que eu tinha que usar um método de estudo e eu usava objetivamente, o SQR3, Survey Question Tree Read, e eu seguia aquilo muito disciplinadamente, né? Pesquise, né? Entenda, leia 3 vezes. Aí, o que eu fazia, né? A parte do survey é justamente você primeiro estruturar na sua cabeça o conteúdo programático, vamos chamar assim, né? Numa filosofia de você criar lá já uns diretórios no teu HD, né? Que ainda que vazios tem nome, né? Já está etiquetado, e quando o conhecimento vem, você já tem a caixinha lá para guardar, já tem lá uma pasta, né, de rede neural, talvez, né? Porque não para guardar. Então, é assim que o Marco Civil da Internet se estrutura, ok? Muito importante as classificações do artigo 5º, que a gente tem uma pacificação de série de conceitos, que, por exemplo, em laudos, em análises, né, que têm valor jurídico, que vão ser juridicamente valoradas, é fundamental, falávamos isso hoje também lá no simpósio, né, essa gramática profunda, né, ou seja, o correto sentido dessas expressões tecnológicas que estão na lei. Se você, fazendo uma digressão rápida aqui, né, selvagem, Renan vai me matar, se você olha no 54A, né, com a modificação da 14155/21, e você vê lá aquela menção a dispositivo eletrônico de uso alheio, né, se introduziu a expressão uso, tá, então precisa ser de mais de propriedade, não me parece que pensaram na amplitude disso, né, porque se você olhar para o dispositivo eletrônico tecnicamente, eu posso olhar para armazenamento em nuvem, né, aquela parcela do servidor que está fisicamente em algum lugar que eu estou usando. Se invadir lá, está cometendo o crime do artigo 154A, né, entre outras questões interessantes, né, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas. Mas, então, as classificações são importantes para que a gente tenha essa dimensão, ou seja, vamos ter que ter uma sintonia, vamos ter que pactuar. O sentido dessa expressão aqui para o direito é esse aqui, tá? Então é assim que você tem que se referir a isso, né? E aí, lá tem conceitos que é importante que sejam claros, perfeito? Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdo sobre privacidade, webinars, entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse academiadeforense-digital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!